Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores. Está começando o nosso PodFesp, o podcast que vem para debater, afinal, o que o futuro pede. E hoje a gente vem com um inspirador verso de Helena Collodi. Para quem viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada. Hoje vai ser a vez da gente falar de educação. Quais os desafios e quais as conquistas da educação no Brasil. Nossa educação vive um momento muito efervescente, com novas plataformas, puxada muito por lifelong learning, um mercado dinâmico, os desafios são constantes e, nesse contexto, a gente não pode mais parar de estudar. Para falar sobre educação, de um lado, temos o Renato Casagrande, que muito gentilmente nos recebe hoje aqui na casa do Instituto Casagrande para essa gravação, que não poderia acontecer num lugar melhor, mais inspirador para a gente falar de educação. Dr. Renato é fundador e presidente do Instituto Casagrande, hoje é a principal referência nacional na formação continuada de educadores. Para se ter uma ideia, o Instituto Casagrande reúne mais de 800 mil educadores em todo o território brasileiro e também em mais de 10 países. Com atuação há mais de 3 décadas no campo da educação, é bacharel em administração, licenciado em matemática e ciências naturais, especialista em liderança educacional, mestre em administração, doutorando em educação, além da vasta formação acadêmica como diretor, tanto de escola pública quanto particular, professor em várias dinâmicas em várias escolas e também universidades. Do outro lado, temos o diretor-presidente da FESP, Marcos Schlein. Dr. Marcos tem uma extensa carreira unindo a atividade acadêmica com a atividade executiva. Também administrador por formação, dedicou boa parte da vida como executivo, tanto na indústria quanto com atuação no governo e em empresa estatal. É cofundador do ISAD, Instituto Superior de Administração, e trouxe de Londres, aqui para o Brasil, o GEM, Global Entrepreneurship Monitor, maior projeto de pesquisa em empreendedorismo no mundo, com mais de 50 países participantes. Professor há mais de 30 anos, realizou mestrado, doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, respectivamente em Boston, Los Angeles e São Francisco, no Vale do Silício. Mais recentemente, inclusive, há 4 anos, no Vale do Silício, participou de uma extensa pesquisa sobre ecossistemas de inovação, investidores anjo, inovação aberta, e também fez um relatório para o Ministério da Ciência e Tecnologia, fruto dessas descobertas. Dentro de tudo isso, também assume agora como diretor-presidente da nova gestão da FESP, a Faculdade de Ensino Superior do Paraná, a mais tradicional, a primeira faculdade do estado particular, que hoje está sobre nova gestão e já vivenciando na prática os desafios de inovar nesse momento da educação. Então, é nesse contexto que a gente começa o nosso bate-papo. Quais os principais desafios da educação hoje no Brasil, na visão dos senhores? Então, primeiro, é um prazer receber vocês na nossa casa. Eu falava aqui nos bastidores o carinho que tenho pela FESP. É uma instituição que sempre foi, para mim, referência. Eu sou formado em administração e sempre tive muitos colegas egressos da FESP. Uma história linda e que a gente, às vezes, sentia um pouco de tristeza por ver que muitas coisas estavam mudando e, às vezes, a instituição, quando fica muito tempo e vai completando uma idade, ela vai tendo dificuldade da renovação. E a FESP, no momento oportuno, na visão do Dr. Rodrigo Rocha Loures, vem dar essa renovada, trazendo o Dr. Marcos aí como CEO, como líder, e uma equipe que são meus amigos, para trazer para a FESP um novo momento para a educação, para a formação, para a sociedade paranaense e brasileira, com uma visão, são visionários que estão à frente de uma instituição tradicional. Então, eu acho que esse encontro entre a tradição da FESP com essa visão do Dr. Rodrigo, do Dr. Marcos e da equipe que aí está, é um casamento que com certeza vai dar muitos frutos. Então eu fico muito feliz por ser paranaense e por ver a FESP de novo, com certeza, nos palcos aí da educação e da formação de cidadãos e de jovens. Então, eu já estive com vocês, a estrutura é linda, então há um encontro de uma estrutura sólida, de um nome sólido,
e agora de cabeças de vanguarda para a gente ter esse novo momento na FESP. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui. E esse assunto de futuro da educação é um assunto que me instiga, porque eu estou para completar 40 anos de educador e eu começo a minha carreira na escola pública, depois vou para a escola privada, para a educação básica, educação superior. Eu sou meio híbrido, eu participei de muitos movimentos, na época que a gente acreditava que uma reforma de ensino daria conta. Nós achávamos que o Brasil, a cada 8, 10 anos, fazia uma reforma de ensino e a gente acreditava que a reforma de ensino resolveria. Depois acreditávamos que o Salvador da Pátria resolveria. Depois fomos acreditando. E hoje a gente pode dizer, se alguém vai resolver alguma coisa, é a escola e é o professor, é este que está lá na frente com, de forma metafórica, o giz na mão e que vai fazer acontecer. E eu participo de muitos órgãos e de debates e eu sei que tudo só vai dar certo se o professor realmente entender esse seu novo papel. Não só entender, como assumir. E a gente vai nessa discussão falar sobre qual é esse novo papel do educador, qual é o novo papel da escola, qual é o novo papel da tecnologia, qual é o novo papel do currículo, porque todas essas questões perpassam do futuro da educação. Então, eu só queria abrir essa conversa, primeiro agradecendo a presença de vocês, dizendo que este é o tema, daqui a um pouco eu vou dar para o Marcos meus novos livros aqui, mas esse é o livro que eu publiquei ano passado, Educação nos Novos Tempos, que trata um pouco do que está acontecendo na educação e para onde que nós estamos indo. Mas, cada vez com menos certeza e dando uns pitacos aí, corajosos, porque está muito difícil um pai saber como educar um filho hoje, porque é tanta incerteza, principalmente na virada do milênio, com as novas tecnologias, depois da pandemia, nós nos perdemos bastante nessa ideia de termos menos segurança com relação ao futuro, a instabilidade muito grande, a imprevisibilidade. Então, mesmo assim, a gente está estudando, pesquisando para dar algum rumo. Mas se eu fosse resumir, né, de tudo isso, não tenho dúvida que é aprender a aprender sempre e depois a gente dá conta. Então, eu só queria abrir, Marcos, dizendo que nós vamos com certeza falar sobre essas questões nesse futuro de educação. Não vou dar nenhum spoilerzinho, vou deixar... Eu não vou dar uma deixa pro Marcos para não estragar a fala dele ali assim. Depois a gente entra em detalhes. Eu acho o seguinte, concordo totalmente com as palavras do Renato. Eu acho que nós estamos num momento de maior perplexidade, né? Eu acho que a sociedade, com todos os profissionais, a escola, os professores, porque está acontecendo muita coisa, mudando muita coisa de uma forma muito rápida, né? E é uma confluência de fatores, né? Como nós conversamos em outro momento, teve a pandemia que mudou muita coisa, tem as novas tecnologias, né? A tecnologia digital que veio para valer, né? Com muita força. Houve a reestruturação da economia global, com impactos ainda que nós não estamos ainda dominando totalmente as consequências. Então, o mundo como um todo está mudando de uma maneira muito mais rápida que se podia pensar. E infelizmente surgiu outra questão que temos que ver como lidar com isso, que é a polarização, né? Em vez do diálogo, está havendo a separação, está havendo, né, uma divisão que isso é lastimável. Uma sociedade não pode desenvolver dividida, né? Eu acho que a grande solução para a divisão é o diálogo, né? Eu acho que nisso a escola tem um papel muito importante, porque o professor, como disse o Renato, é ele que é o maestro desse processo dentro da sala de aula, né? E dentro das propostas que a nova FESP espera poder cumprir, é justamente o desenvolvimento dessas soft skills que a gente fala, né? Que é aprender a se comunicar, dialogar com as partes, mesmo que você não tenha, nem concorde com as ideias do outro, mas tem que saber dialogar, tem que tentar entender o ponto de vista do outro. Então, esse fator de empatia para ambos os lados, né, é um dos fatores fundamentais hoje em dia. E, logicamente, isso que nós estamos falando, tudo tem a ver com educação, porque é a educação que vai poder criar isso, né? Não há outra forma. E, voltando um pouco às questões da FESP, que eu assumi faz um mês, mais ou menos, e eu
fui me inteirando da história, do que estava acontecendo com a FESP. E eu fiquei assim com uma grata surpresa de ver o carinho que os ex-alunos, e mesmo os alunos agora lá ainda, os pais dos alunos, né, os professores têm pela FESP. Uma FESP que começou lá atrás, 87 anos, 84 anos, algo assim, e que soube criar um ambiente de amizade, de aprendizagem, que eu sinto que eles é um dos ativos que nós temos que honrar, né? Então nós queremos conciliar essa tradição, esse ativo de apreço por essa instituição FESP, pela história que ela teve, com esse mundo que está vindo aí. A inovação né, vai ter que ser um ingrediente fundamental nisso, porque eu sempre digo, né, você tem uma área que teve pouca inovação, é a escola, porque esse formato de sala de aula, quadradinho com pistolinha, isso vem do século XIX. Então está mais no tempo de a gente repensar isso. E hoje nós temos recursos tecnológicos, temos outras coisas, mas tem uma questão que muitos professores têm receio, às vezes resistem à tentativa de inovação, é que ele não vai perder o papel dele. Pelo contrário, vai mudar. O Renato bem falou isso. Ele vai ter que compreender esse novo papel, né? Que é muito mais um intérprete, quase que um mentor para o aluno, né? E não um ensinador, como era antes, né? Que vai cobrar depois. Porque hoje em dia, os conteúdos estão disponíveis, né? Você pode ter uma aula magnífica no YouTube hoje em dia. Mas depois fazer sentido disso, né? Colocar essas ideias em ordem, muitas vezes o jovem se perde nisso, né? Falta o senso crítico, o contraponto, que ele não aprende assim, muitas vezes sozinho. Então, está embutida na proposta da FESP essa questão de você desenvolver essas habilidades humanas, essas competências, de saber lidar com o contraponto, com um ambiente que não é sempre favorável, né? Que você vai ter que lidar com esse ambiente e saber navegar, né? Tirar proveito disso. Aproveitando essa temática do papel do educador, vocês dois têm vivenciado na prática, né, os desafios de lecionar muitas vezes para outros docentes, né, e de entenderem todo o complexo sistema, né, que se forma dentro de cada um dos professores nesse momento, nesse contexto da educação. Então, o que mais está sendo um desafio? Como que está sendo na prática entender este novo papel do educador? Quero até pegar carona com o que o Marcos estava falando sobre o professor. Se um professor, eu sou formado em matemática e eu aprendi a lecionar matemática. Eu diria que o professor tem que aprender a fazer o aluno gostar de matemática. Uhum. Se eu gastar um semestre, e aí vem os soft skills, fazendo o aluno gostar de matemática e ele não aprender todo um conteúdo de um semestre de matemática, mas a sair de um semestre, até um ano, aprendendo a gostar de matemática, não se preocupe, professor, porque ele vai aprender matemática. O que nossos professores não fizeram conosco. Eles tentaram enfiar uma matemática goela abaixo, uma geografia goela abaixo. Tem alunos que não gostam de geografia é linda. A história é maravilhosa, a língua portuguesa é linda. Tem alunos que não suportam língua portuguesa. Você é jornalista, você sabe disso, infelizmente muitos não suportam porque consideram uma coisa entediante que o professor não ensinou a amar. Quando você pega um professor de língua portuguesa que ama a língua portuguesa e que ensina o amor, o cara vai se apaixonar por língua portuguesa, por história, por geografia, por geometria. Eu tive professores que me fizeram me apaixonar por biologia, porque ele era tão apaixonado por biologia e antes de querer que eu aprendesse citologia, ribossomos, centríolos, ele, na verdade, me ensinou a me apaixonar pelo que ele era apaixonado. A gente transmite paixão. E é isso que eu diria que é o primeiro desafio de um professor. Aquele monte de conteúdo, ele perde o sentido no mundo que o conteúdo está disponível, porque as pessoas vão acessar o conteúdo. Não que a gente vai ficar na sala de aula não dando conteúdo. O conteúdo é importantíssimo, mas desde que seja a base para você despertar no aluno a curiosidade em entender aquele conteúdo.
quiser complementar, pode complementar. Não, eu acho exatamente, e falamos o outro momento da curiosidade, a necessidade, né, de estimular essa questão da curiosidade no aluno, não? Nem sempre os pais conseguem fazer isso, então o professor tem esse papel fundamental, fazer com que ele se interesse, porque muitos dizem, não gosto de matemática, né, pegando carona. Só que a matemática está por trás de tudo, né? Na natureza, no espaço. Não talvez da forma que nós a recebemos, a gente estudou um monte de coisa e sem sem saber aonde sentido. aplicar, onde é que ela está, né? Até as composições de Bach tem matemática por trás. As pessoas não entendem que a filosofia e a matemática são irmãs. Exatamente. Elas conversam, né? Os grandes matemáticos eram filósofos. Exatamente. Então, isso é uma questão que eu espero que agora, com esse novo contexto de apoio da tecnologia, eu não vejo a tecnologia como concorrente ao professor. Eu vejo ela como apoio, né? Porque nós perdemos também muito tempo, muitas vezes com atividades triviais, mecânicas. Aí A tecnologia vai ajudar vai muito. ajudar. Vai liberar Inclusive, Marcos, disso. o tempo que o professor muitas e muitas vezes reclama que não tem, e é verdadeiro, ele não tem, Sim. para preparar uma aula, esse tempo operacional, que gasta 2, 3 horas, vamos pegar, por exemplo, uma inteligência artificial. Se souber utilizar, ela vai economizar muito tempo operacional do professor para que ele tenha tempo para imaginar. Tanto que uma das grandes qualidades que se requer hoje na sociedade contemporânea é a capacidade de imaginar, de criar, porque se você tiver uma boa imaginação e tiver uma boa conversa com o ChatGPT, por exemplo, Sim. ele tem um monte de dados que você não consegue imaginar e que você demoraria um tempão procurar. Exato. Pois ele busca para você, ele organiza para você, mas ele precisa de uma coisa importante, a tua imaginação. Que você utilize o que é mais precioso que nós recebemos, que é aproveitar aquilo que eu tenho de diferente de você. Porque eu posso ter o mesmo conteúdo de geografia do Marcos, podemos ler o mesmo livro, podemos estudar na mesma escola, até ter traços de personalidades iguais, parecidos, mas nós somos diferentes. Então, na hora que eu vou me comunicar, por exemplo, com o ChatGPT e estabelecer uma relação como eu estabeleço com uma outra pessoa, tá? Eu posso obter muitos insights, eu posso obter muito material que economiza uma série de tempo para que me dê tempo, inclusive, de eu ler. Que o professor hoje não consegue ler mesmo, até uma Machado de Assis, ler uma obra, ler um filósofo. E tudo isso, se a gente souber utilizar a tecnologia. Então, a tecnologia, ela está hoje num dilema, né? Se ela é amigo ou inimigo, se ela é algoz de alguém, se é algoz da escola. Não, ela não substitui a escola, ela enobrece o papel do professor. Ela valoriza o professor. Você vai poder direcionar seu esforço para aquilo que se tem de mais precioso do ser humano, que é o cérebro, né? E não ficar usando as mãos, que a maioria do tempo você acaba usando no dia a dia. Vamos pegar exemplo, preparando uma prova objetiva. Quanto tempo eu gastei para preparar uma prova objetiva, elaborando alternativas com questões? Isso aí é um tempo que eu gastava da minha vida pessoal, do meu lazer, porque o professor pede muito lazer fazendo isso, gastar de minhas leituras, de estudar inglês, fazer qualquer coisa, preparando uma prova, sendo que se eu sei o que eu quero cobrar, se eu tenho noção daquilo que eu quero que seja numa questão, e eu dando um comando, e aí o professor tem que ter uma capacidade de dar um comando, e imediatamente, em 5 minutos, eu estou com uma questão operacional que levava 3 horas resolvida. O que significa? Que eu tenho 2 horas e 55 minutos a meu favor. Para criar, para usar a imaginação, né? Para associar, criar ideias. Isso é fundamental. Eu queria lembrar uma questão de uma filósofa, Hannah Arendt, que ela, muito tempo atrás, né? Ela falava de alienação e ela usa o conceito diferente do Marx. Ela fala que alienação é aquilo que o ser humano está incapaz de fazer, mas ele tem o potencial para isso. Ela diz, um ser humano poderia estudar música, inglês, francês, russo, arte, geografia, mas ele não faz porque ele está preso a uma condição. Então ele diz que a tecnologia vem para isso. Ela chamava de technological limbs, quer dizer, a tecnologia alonga teus braços e as mãos e te libera dessas coisas que tomavam teu tempo, que se chamava de trabalho, mas não é trabalho, essa era outra coisa, né?
E então esse conceito, eu acho que eu me interessei muito quando ela falou isso, porque é exatamente isso, né? A tecnologia, ela hoje em dia, principalmente agora com a inteligência artificial, tudo que não precisar do teu tempo para ficar organizando, ela faz muito melhor, né? Então, eu acho que e a área de ensino, a escola, né, a pesquisa, toda ela vai ser impactada pela inteligência artificial. Lógico, nós vamos ter que pensar em como fazer, sabe, né? Como é que nós vamos saber que o aluno de fato domina aquele assunto? E aí vem a questão ética do plágio, do aluno, por exemplo, às vezes utilizar isso como nós utilizávamos na nossa época como cola. A gente fazia nossas colinhas do texto e às vezes queria enganar o professor. Isso sempre vai existir no sentido de tentar trapacear para se ganhar, levar vantagem. Mas no Brasil, nós temos acreditado em levar vantagem em tudo. Então o aluno, ele vem dessa cultura, de levar vantagem em tudo, até porque às vezes ele não tem bem ainda a consciência clara de que aquilo prejudica. Então o professor, e a própria inteligência artificial pode ajudar o professor a se preparar para a inteligência. A inteligência artificial é tão fantástica que se o professor quiser conversar lá com o ChatGPT, ele inclusive vai ajudar o professor a desenvolver estratégias para que ele não seja trapaceado, para que o aluno não utilize com má fé. Mas é claro que o professor precisa primeiro perder o medo. Nós falamos muito da mudança, mas existe um medo, um estigma, um preconceito muito grande. As pessoas, por exemplo, agora, um estado quer implantar alguma coisa sobre inteligência artificial, não, estão substituindo o professor. Não é, o professor a pandemia mostrou que o professor é insubstituível porque a relação humana, quanto mais tecnologia, mais eu preciso da relação humana, do mediador. Até vou pegar a tua frase, eu preciso de desalienadores. O professor é o grande desalienador. Fantástica essa analogia que você traz, porque é o professor que vai conseguir pegar o potencial daquele aluno e dizer, eu vou te ajudar a sair dessa alienação. Porque a tecnologia pode levar alienação, a rede social leva alienação, um gibizinho no passado levava alienação, a televisão levava alienação. A gente precisa de pessoas, e aí vem o professor com sua capacidade de tocar no coração e na mente desses jovens para que eles, a partir do potencial que eles já têm, que a gente já recebe. Eu que sou por exemplo, li o Evangelho, está lá os dons, né, para quem é cristão. Os dons que cada um recebe, outros que não são cristãos, mas sabem que nós somos diferentes um do outro, e por isso que quando você pega um grande projeto, você vai ver que as pessoas que constroem grandes projetos, elas pensam diferentes, agem diferente, e não é diferente na escola. Mas o professor é esse grande desalienador, e a tecnologia é um que vai esticar o braço do professor para ajudar esse aluno. O que me parece ser um desafio também é que a gente entenda, junto com essa tecnologia, todo o contexto social dessa mudança que a gente está vivendo, né? Um dos pontos que a gente vinha falando muito em off é em relação ao burnout, né? Muitos dos professores, muitos dos profissionais em geral, estão estafados de tanto trabalho, né? Então, a inteligência artificial talvez possa ajudar nesse contexto, mas nós, enquanto sociedades, também precisamos evoluir para que haja espaço para essa capacidade de imaginar, para essa capacidade de trabalhar, né, de ir além do trabalho. Nesse contexto, como está a realidade para vocês dos professores? Como está o momento do trabalho para os professores? Eu posso falar de um tempo atrás. Eu ainda estou procurando conhecer um a um dos nossos professores. Eu não acho justo tecer qualquer julgamento sem conhecer pessoalmente. Mas isso é uma agenda que eu estou cumprindo. Eu estou 30 dias aí no comando da FESP, mas eu posso falar da minha experiência em outras universidades. E eu sempre lidei com esse assunto de desenhar cursos e procurar professores para conduzir aquele curso. E sempre a dificuldade era ele se desapegar dos seus métodos, das suas formas de conduzir uma coisa e tentar assimilar uma outra forma, né? Que não quer dizer que seja melhor, é diferente, né? Então eu acho esse o grande desafio, do professor compreender que existe uma demanda sobre ele vir para o século XXI, né? Assimilar o que está sendo pedido dele e compreender quais são os desafios, porque esses alunos que ele está preparando, eles vão ser os profissionais que daqui a pouco estarão
tendo que desempenhar aí grandes desafios. E se ele estiver ensinando coisas do século XX, do século XIX, não vai servir para muita coisa, né? Decorar textos, saber que a margem esquerda do Amazonas tem tantos afluentes e o nome dos afluentes, tudo bem, já foi importante, mas hoje eu pego o Google e já vejo na hora. Né? Não é o acúmulo de informação e conhecimento que conta, é a forma que se usa a informação e o conhecimento, a associação. Né? A gente sabe que inovação é fruto da associação de ideias, né? As sinapses que o cérebro humano faz. Com a inteligência artificial, já que é o assunto, ele vai estar muito mais liberado para isso. Quantos finais de semana ele perdeu corrigindo gabaritos de prova ali para entregar segunda-feira, né? Quando ele podia ter pensado em como motivar os alunos um novo assunto, aprofundar mais um tema, uma disciplina, né? Eu acho que é essa questão que está sendo posta à mesa aí para ser discutida pelos professores, né? Para que eles compreendam isso. Eu até complementaria dizendo o seguinte, nós temos, de um lado, o professor de educação básica, e voltando aqui, nós falamos você falou do Bourdieu, a inteligência artificial pode ser até um motivo de Bourdieu, como foi o computador. O computador, em vez de ele chegar como uma solução para a escola, ele chegou como um problema à procura de uma solução, porque ele virou um problema. O que eu faço com o computador? Eu imprimir prova. A escola teve sempre dificuldade de lidar com essas inovações, primeiro porque a própria universidade que forma o professor também ela tem uma resistência muito grande. Não é porque eu fui pró-reitor universitário, eu fui pró-reitor acadêmico, ou seja, com uma responsabilidade de 500 e poucos professores, e tinha dificuldade de o professor discutir coisas simples de didática, porque ele era o desembargador, eu sou médico, eu sou engenheiro, mas lá ele é o professor. E lá ele tem que ter uma relação com o aluno, que não é a relação que ele tem com o paciente, nem com o cliente dele como advogado, nem com o colega de trabalho numa empresa de engenharia. Ele tem uma relação, uma responsabilidade de formar esses profissionais, entendendo de onde o aluno está, de onde ele partiu, das suas dificuldades. Então, mesmo para trabalhar com formação desse professor que não se formou para ser professor, tivemos uma dificuldade muito grande. Então, às vezes o pessoal pensa que na universidade é mais fácil. Não é fácil também. Nós lidamos com muita resistência, com professores ainda trabalhando com o passado. É interessante que lá no dia a dia, ele trabalha já com uma nova tecnologia, mas quando ele vai para a sala de aula, ele se recusava a abrir o notebook e fazer a chamada no sistema. É uma coisa muito louca isso, pensar cultural. Porque o advogado, o médico, o engenheiro trabalhava durante o dia com toda a tecnologia de ponta. Mas quando chegava na universidade, se recusava a fazer a chamada num sistema digital, preferia ainda fazer o sistema manual, preferia dar a aula tradicional. Então, era incompatível isso, e ainda é. Nós avançamos bastante. Na educação básica, nós temos outros problemas. Temos esses e temos uma formação daí do professor, porque vamos lembrar que na universidade o professor não foi formado para ser professor, ele foi formado para ser um profissional e ele vira professor. Na educação básica, ele optou por ser professor. Mas ele é formado por professores que vão falar de tecnologia sem você utilizar nenhuma tecnologia. Eu já assisti professores falando sobre a inovação sem utilizar nenhum método inovador na sua aula. Eu vi isso no mestrado, doutorado, e alguns professores que falaram inovação tecnológica, sem utilizar numa aula um instrumento de inovação tecnológica, utilizando as mesmas tecnologias que o professor utilizava na minha época. E ele era a disciplina dele no meu doutorado, inovação pedagógica. A inovação pedagógica, ele falar sobre grandes pedagogos que pregaram a inovação pedagógica. Então, o professor da educação básica sai muito mal preparado na formação inicial e depois de 4, 5 anos ele dando aula, ele cria um modus operandi que dá segurança para ele. E a partir daí ele cria um status quo e esse status quo o preserva. Na escola pública, por ter uma estabilidade. E na escola privada, por incrível que pareça, porque uma boa parcela de pais não defende muito a inovação na escola, porque tem como referência a escola que tiveram, que era conteudista. Então, uma escola que ousa, eu vou dar um exemplo de uma escola que eu conheci com a própria proposta do Dr. Rodrigo Rocha Loures, com um modelo diferente de ensino médio, ela às vezes era questionada porque
os alunos estudavam no primeiro ano com o terceiro ano, no segundo, por projeto, que é uma coisa linda. Não tem que separar exatamente porque eu estou na primeira série, na segunda, terceira disciplina. Mas o pai olhava aquilo, muitas vezes, como uma escola fraca. Porque cadê o conteúdo? Cadê o livro? Cadê o material? Então, uma escola cartesiana, sendo que todo mundo sabe que o mundo não é mais cartesiano. Mas o pai, às vezes, quer que a escola continue cartesiana. Então, a escola não se faz... essa escola não fala com o mundo e, às vezes, o pai paga uma alta mensalidade para que a escola prepare o filho para memorizar, para passar num vestibular, cursar uma universidade e depois sair da universidade sem um projeto de vida, sem um sentido para a sua vida. E aí ele vê o jovem e diz, o que eu faço com meu filho hoje, que já tem uma faculdade, já fala para a graduação, ele não se encontra. Por quê? Porque ele mesmo, como pai, valorizou uma escola tradicional que já não forma mais para o futuro. Aproveitando esse gancho, indo para a nossa pergunta final, qual é o papel da formação na empregabilidade? Qual é o papel do professor na empregabilidade? Isso é um assunto que eu lidei muito porque eu fiz muito programa voltado para executivos, né, e para alunos do último ano já se formando. Eu acho que nós pecamos aqui. Primeiro que uma questão aí, opinião pessoal, né? Eu acho que exigir de um jovem de 17 anos que ele já escolha uma profissão sem ter noção nenhuma de quais são as profissões e que tipo de habilidade essas profissões exigem, e já é para mim, isso é um erro, né? Então, dizer, quanto tempo é perdido, é dinheiro, tempo do jovem, tempo de todo mundo, porque o cara escolhe uma certa área, descobre um ano depois que não é isso que ele queria. Vai para a segunda, como casos reais que eu tenho conhecimento. Vai para uma segunda área, também não gosta. Vai para a terceira, o pai diz, não, agora você não pode mudar mais. Mas veja quanto tempo ele perdeu, né? O pai pagou... E às vezes desiste no meio da faculdade, não vai nada daí. Exatamente, existe esse risco, exatamente. Tem N casos assim. Sente que ele não é para a faculdade. Então, uma coisa que a escola, o professor, isso é um trabalho conjunto, na verdade, é mostrar... Eu sempre pensei, poxa, porque devia se fazer mini-filmes sobre atividades profissionais. Porque tem gente que diz, não, advocacia eu não quero, porque é muito chato, não sei o que. Mas quando ele vê um cara defendendo uma causa num tribunal, ele diz, poxa, mas isso aí eu gostaria de fazer, né? O outro vê lá, puxa vida, oceanografia, vi lá a menina que vai sair cedinho, pega um jipe lá no Nordeste, lá naquelas praias lá como me fugiu o nome, para marcar as tartaruguinhas que estão nascendo, né, para acompanhar depois a vida delas. Oceanografia, quer dizer, quem que pensaria nisso? Ele não vai lembrar disso, mas nós tínhamos que mostrar, eu acho. Então, cada profissão devia ser mostrada, né? Existem várias facetas, a medicina, a própria administração. O meu filho, eu queria que ele estudasse engenharia, mas ele diz, não, engenharia não gosta. Daí eu pensei, mas veja, os maiores economistas do Brasil foram engenheiros. Os maiores CEOs das nossas empresas são engenheiros, né? E depois vão estudar, fazer o MBA, vão fazer administração, né, para aprofundar. Mas por que eu falava isso? Não pela engenharia, porque eu sabia que a formação da engenharia no Brasil é mais sólida. Ensina matemática, ensina os cálculos. Então, para ele, eu achava que ele estaria mais preparado para enfrentar esse mundo do que ele fizesse uma outra área. Nada contra as outras áreas, mas eu achava que... E daí ele decidiu por uma outra área, né? 2 anos depois ele me disse, puxa, eu gostaria de mudar de área. Eu disse, não, agora você vai até o fim nessa, né? Depois, se ele quiser mudar, depois ele fez a MBA e tal. Mas esse é um dilema, porque ele não conhecia exatamente o que as profissões podem ser, né? E outra coisa que eu acho um erro, viu, Renato? Não sei se você concorda, mas os nossos currículos estão errados, da maneira que estão desenhados. Na faculdade, o cara vê a parte interessante no último ano, que é o caso dele. Ele disse, mas eu não estou vendo nada do que eu tinha escolhido, eu só estou vendo sociologia, psicologia... Filosofia, língua portuguesa e matemática. Nada quase um repeteco do ensino médio. Exatamente, nada do que ele imaginava fazer. Então, nós temos que inverter essa ordem, botar coisa interessante no começo, que ele compreenda, né, qual é o métier, qual é o assunto que ele vai tratar,
E depois ele vai até compreender melhor como que aquele conhecimento vai ajudá-lo a desenvolver a atividade que ele escolheu, né? Então, eu acho que isso é um repensar aí que nós temos que colocar em questão, tá? Eu vou até dar um pitaco futurista aí, né? Bem louco. Eu acho que quando o jovem, eu vou muito ao encontro do que o Marcos está falando, quando o jovem sai com 17 anos, que é a idade correspondente do cara que entra no vestibular, de 7 a 18 anos. Eu entrei com 16, mas eu fui precoce demais. Mas, então, o cara entra com 17, 18, com 23 é psicólogo, por exemplo. Às vezes o cara... e temos um outro estudo que muita gente às vezes entra para resolver algum problema. Hoje tem psicologia, está muita gente com problemas pessoais e vai à psicologia para achar que vai resolver. Tem gente que tem problema com o corpo, vai fazer nutrição, outro adora viajar, vai fazer turismo. Tem tudo isso, então, porque essa vocação, a escola, infelizmente, ela não ajuda no processo de escolha. Até pelas soft skills que não são tão bem trabalhadas. As pessoas... Eu fui diretor de uma escola, nós tivemos um projeto com o Sebrae de empreendedorismo fantástico, que eu lembro que aqueles alunos saíam muito mais bem decididos a partir de um projeto prático do que só estudar química, física, matemática e biologia. Mas se eu pudesse ter um poder de decisão, eu diria que o jovem tinha que ficar uns 2 anos vivendo em outras coisas. Ele tinha que comprovar horas de voluntariado ou de trabalho, algo que... Por exemplo, se eu quero trabalhar no hospital, ser médico, enfermeiro, área de saúde, eu tenho que ter horas de saúde para dizer que eu me identifiquei com aquela área. Então, os hospitais receberiam, por exemplo, o estagiário, pode ser secretário, pode ser ajudante, auxiliar, qualquer coisa, ele teria tem o medo de sangue, não tem nada a ver comigo. O hospital é uma coisa que eu já vi médico. Não, eu gosto de teatro, então eu vou trabalhar na cocheira do teatro. Mas eu gosto do comércio, da administração, eu vou trabalhar... Ou seja, nós temos aqui no Brasil uma metidez, sabe? Que se for de caixa do mercado, eu vou empinar o nariz. Vai trabalhar numa rede de lanchonete, eu vou empinar o nariz. É lá que eu tenho que trabalhar. Eu sou do varejo, eu sou da indústria, eu lembro trabalhei numa instituição educacional que o meu chefe, ele colocou o filho como porteiro da escola. Tá? Para aprender a receber carteirinha, para ver se você se identifica com aquele negócio de escola. Tem que gostar de aluno, tem que gostar professor que não gosta daquele barulho da hora do recreio, não pode ser professor. Então ele tem que ir lá para ouvir o barulho. Quem não gosta de cheirar, trabalhar com combustível, você precisa ter aderência aqui. E o jovem, ele faria um trabalho lindo, porque ele tem uma energia para fazer o voluntariado ou pequenas atividades, para que ele comece a identificar. Por que os alunos, quando fazem um bom curso técnico, conseguem se dar bem na educação superior? Porque eles já se apaixonaram e se identificaram lá no curso técnico. E eles eu lembro da área de informática, por exemplo, alunos brilhantes que eu tive como professor de curso técnico e que foram grandes bacharéis e profissionais, empreenderam, então hoje um sucesso, e que não fizeram escolas clássicas de aprovar no vestibular, bonitinhas, e foram fazer... E o curso técnico nem foi para arrumar um emprego, foi porque naquele momento do ensino médio eles se descobriram ou não se descobriram. E se não se descobriram, pularam fora antes de entrar na universidade, não ocupando vagas. Porque quando você pega numa faculdade privada, ainda você pagou e você, de certa maneira, até sobram às vezes vagas. Mas numa instituição pública, você tirou aquela vaga. Nunca mais alguém vai ocupar aquela vaga, aquele 1 ano, 2 anos lá na frente, você tirou lá. Talvez depois vai ter o remanejamento. Mas você roubou de alguém uma vaga que é pública. E quantos que poderiam estar lá? Em que por quê? Porque o sistema não programou, não elaborou um método ainda mais correto de dizer você pertence a este mundo. Peter Drucker dizia, uma das coisas que temos que saber é que lugar que eu pertenço. A uma pequena, uma grande empresa, eu pertenço à área de humanas ou à área de exatas, eu pertenço à saúde. Eu, por exemplo, não pertenço à saúde, no sentido de profissional. Eu sou um cara de humanas. Então, eu poderia talvez ser um bom advogado, poderia ser um ator, ser um comunicador, me identifiquei na educação, mas você sabe que se eu fosse seguir, por exemplo, a vontade do meu pai, eu não estaria aqui. Porque meu pai me identificou alguma outra coisa para mim, mas eu, felizmente, fui meio teimoso e pensei, eu não pertenço, eu não tinha lido Peter Drucker na época, mas eu não pertenço a esse lugar que meu pai quer que eu pertença. E o jovem não sabe que lugar ele pertence. Nós viemos para esse mundo para nós vamos se dar melhor em algumas áreas. E, infelizmente, muitos, às vezes, alguns desistem,
Alguns pulam fora e outros não pulam fora. Eles levam uma vida inteira infeliz Exato. porque foram para uma área que não era a deles. E acabam sendo maus médicos, maus contadores, Maus professores, maus né? administradores. Porque não é a praia deles, né? Não é a vocação deles. Mas nada os mostrou para eles que eles poderiam ter tido outra opção. O que definitivamente não é o caso dos senhores, que a gente vê o brilho nos olhos com que os senhores estão falando aqui, com 30, 40 anos de docência. Né? Isso, isso eu garanto que... Sabe o que é gostoso você envelhecer? E aí eu digo para os jovens que estão nos assistindo. É quando você se encontrou e você vai envelhecer feliz, porque quando você envelhece, você vai ter a oportunidade de acumular da sua área de conhecimento, da sua área de atuação, experiências e que vão deixar você, sabe, que nem um vinho, né? Um vinho mais velho fica melhor. Eu me sinto esse vinho, mas e eu não precisei desistir da minha profissão, eu mudei dentro da minha profissão, eu ocupei vários postos, funções, não precisa se acomodar, sabe? E eu digo para professores que às vezes estão cansados, meu Deus, a educação é vasta. Se você sair da sala da aula de educação básica, você pode ir para pesquisa, você pode escrever material didático, você pode fazer um podcast, você pode escrever um artigo, você pode fazer uma pesquisa, você pode ajudar uma indústria, porque a pedagogia está em tudo. Então, é muito importante que os jovens se encontrem para aquilo que eles vieram. E aí, quando você envelhece, que você vai perder cabelo, você vai perder colágeno, você vai perder um monte de coisa que nós não sabemos bem, mas tem uma outra coisa que você ganha que troca. A natureza é linda, ela te troca, ela te dá sabedoria, te dá bem-estar, né? Você consegue chegar naquele topo da pirâmide de Maslow, de autorrealização, cheguei aqui. E não é a questão financeira, simplesmente. A questão financeira, eu acho que é uma recompensa daquilo que você conquistou. Você tem um padrão melhor. Mas é principalmente você saber o seguinte, eu vim para isso e eu faço melhor isso. E que bom que eu investi nisso, mesmo quando todos achavam que não era o meu caminho. A gente chegou ao fim do nosso podcast. Eu queria aproveitar esse espaço para deixar um último minutinho, uma última frase, uma última inspiração, justamente para quem está em busca desse caminho, para quem está em busca de se achar, de pertencer a esse mundo, para os jovens. O que vocês deixariam como palavra final desse Vou falar, antes que Deus vai me entregar, eu acho que diria para os jovens o seguinte, dentro de você está todo o caminho. Pode ser certeza absoluta. Peça ajuda para o teu professor, para o teu tio, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe. Está dentro de nós, as melhores respostas estão ali dentro. Infelizmente, às vezes a tua escola não te ajudou, às vezes o teu professor não te ajudou ainda, mas insista que você vai encontrar ali dentro todas as respostas que você precisa. E já para aproveitar aqui e entregar meus presentinhos aqui para o Marcos, então eu tenho esse aqui, Educação dos Novos Tempos, que bate um pouquinho do que nós falamos, e aqui eu falo sobre saberes e práticas para o desenvolvimento integral de educadores e estudantes, né, nesse novo tempo da educação. E agora eu estou lançando um novo livro, aqui é um spoiler, que é Giz e Paixão, que é um sonho. Eu vou completar 4 décadas de magistério e eu queria escrever um livro que é um manual prático para qualquer professor que começar, o que ele precisa fazer, que passa por isso. Por que é Giz e Paixão? Porque giz representa toda a tecnologia, todo o conhecimento. E se não colocar a paixão, não vai para frente. A paixão sem o giz também não dá certo. Nós vamos beijar, abraçar, gostar, mas eu não vou cumprir o papel de ser educador, que é, na verdade, transmitir cultura, conhecimento e formar mentes. Mas se eu não colocar a paixão e ficar só com o giz, também eu não chego lá. Então, o meu novo livro, que é o livro que coroa um pouquinho no meu momento profissional, Giz e Paixão, que é o próximo presente que eu vou te dar, mas por enquanto não está pronto ainda, então vai aqui meus 2 livros, mas parabenizando você pelo desafio. Obrigado, eu devia ter lido antes esses livros para fazer a entrevista aqui, né? Fazer o podcast. E desejar sucesso para a FESP, sucesso para vocês, Obrigado. Parabéns, Marco, pelo desafio, fico feliz que está em boas mãos, um currículo vasto, grande, com a equipe FESP, com vocês já, que já estão no meu coração, porque a gente se encontrou já em outros momentos, então estou muito contente aí. Muito obrigada, Renato. Professor Marcos? Olha, eu não tenho muito a acrescentar, porque o Renato, o que ele pensa é conhecido com o que eu penso da educação e das profissões, mas eu queria deixar, na verdade, uma outra questão aqui, um alerta. Com tudo isso aí,
para os alunos. E sai um pouquinho dessa leitura aqui do dia a dia, ficar jogando. E se tenham curiosidade do que está em volta, né, em torno. Porque tem gente que está viajando, mas está olhando para frente, né? Quer dizer, ele não precisa estar lá. O aqui e agora dele não está lá na Grécia ou na... Né? Porque essa ferramenta que é fantástica, eu sou muito a favor da tecnologia, mas mais e mais a gente vê jovens e crianças, inclusive, já, né? Totalmente limitadas por esse espaçozinho aqui, e, né, para esse mundo que está aqui. E, enquanto isso, em volta dele está acontecendo outra coisa. Então, eu acho que essa curiosidade, porque está em volta, precisa ser cultivada. Né? E eu sinto, às vezes, que os pais não estão se dando conta disso. Né? Então, tem um papel fundamental dos pais também, né? De talvez alertar ou limitar, sei lá, não temos... Como eu disse, nós vivemos um mundo atual de perplexidades. Nós não temos resposta ainda boa, né, para como lidar com isso aqui. Mas algumas coisas nós já sabemos. Então é só um pequeno alerta acrescentando ao que o Renato já falou aqui. Excelente. Bom, esse foi o nosso PodFesp do dia. Muito obrigada pela participação e pelo carinho com que vocês levaram essa entrevista hoje. E caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, queira nos trazer sugestões de próximos temas, por favor, tanto aqui pelo YouTube, mas também nas nossas redes sociais, no Instagram, FESP Faculdade, ou então no Facebook, FESP PR. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.